SLC Agrícola, gente, vocês pediram para eu trazer essa ação e eu acho que muito por conta de guerra comercial entre Estados Unidos e China e também o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Vocês devem estar curiosos se tudo isso pode estar influenciando nessas empresas na Bolsa de Valores que estão no setor do agronegócio. Então é sobre SLC que nós vamos falar hoje. Eu quero trazer alguns prós, quero trazer alguns contras, para no final você me dizer aqui nos comentários se você investiria nessa empresa ou não. Primeiro ponto, então, gente, ela está listada no mais alto nível de governança corporativa da nossa Bolsa de Valores, fazendo parte do novo mercado. Outro ponto é que ela tem capital aberto desde 2007 e ela foi uma das primeiras empresas do agronegócio a abrir capital na Bolsa de Valores. Só que ela não faz simplesmente exportação aí do que ela produz. Ela também trabalha com a parte imobiliária do agronegócio. Então ela consegue ter uma receita híbrida para a empresa. Por quê? Ela compra terras brutas, ela arruma essas terras e aí ela vende mais caro depois. Então ela também consegue fazer o arrendamento de algumas terras com contratos aí de 7 a 8 anos, além de que, sim, ela produz algumas culturas e as principais soja, milho e algodão, e ela exporta muito tudo isso para a China, principalmente agora, neste momento, onde Estados Unidos e China, ora quebram pratos, ora tá tudo certo, mas no fim das contas isso abriu espaço para algumas empresas brasileiras adentrarem mais no mercado e também terem uma demanda um pouquinho maior. Esse acordo entre União Europeia e Mercosul provavelmente será a mesma coisa. Existem algumas dúvidas ainda, porque a gente não sabe exatamente quando essas medidas passarão a ser válidas, quando isso vai surtir algum efeito. Porém, nós entendemos que o mercado europeu é enorme e esse acordo pode trazer oportunidade para as empresas daqui conseguirem exportar muito mais para lá. E o que acontece, gente? Essas empresas do agronegócio, elas são altamente comoditizadas, porque não adianta, elas produzem commodities. Então, muitas vezes elas estão à mercê não só da cotação do dólar, por conta da exportação que elas fazem, também por conta dos custos que muitas vezes que elas têm, que é em dólar também, mas também elas ficam à mercê do preço, da cotação, muitas vezes da soja, do milho e de tudo que elas produzem, que, para quem não sabe, está sendo diariamente negociado na nossa Bolsa de Valores. Então, essas coisinhas assim, que muitas vezes não estão sob o controle da empresa, podem afetar diretamente o resultado delas, e é por conta disso que muitas pessoas, quando falam de empresas comoditizadas, já torcem o nariz e dizem assim, prefiro não, prefiro ficar de fora. O que poderia ser uma outra empresa comoditizada, por exemplo? A Suzano. Suzano, ela trabalha com celulose, então isso é uma commodity. Essas empresas do agronegócio, você pega a própria Petrobras, que depende aí do valor do barril do petróleo, todas essas empresas têm alguns fatores que elas não conseguem ter sob controle, mas que podem afetar o resultado delas. Agora vamos falar de alguns dados da própria empresa mesmo, da SLC. Ela é uma empresa, então, do setor do agronegócio e do ano passado para cá, ela tem caído bastante, gente. Ela tem sofrido um pouco na nossa Bolsa de Valores e claro que muito por conta de alguns resultados que ela deve ter entregue aí no primeiro trimestre de 2019, que foi bem aquém do que o mercado estava esperando. E por mais que a gente entenda que ela teve um aumento na sua receita líquida de aproximadamente 46%, ainda assim o seu lucro líquido comparado ao mesmo período de 2018 teve uma queda de 34%. E muito por conta disso, porque os seus custos aumentaram, nós tivemos também alguns problemas com o dólar se valorizando um bom tanto, e claro que também teve aí uma antecipação na lavoura de soja, na produção da soja, na verdade, então tiveram que ter algumas manutenções antecipadas, aumentando os custos da empresa, diminuindo aí o seu lucro líquido e, consequentemente, também alguns outros dados e alguns indicadores que a gente acaba olhando. Então, quando a gente pensa que ela teve aí uma antecipação de alguns custos, ela já disse que esta melhora e essa antecipação, esse investimento que elas fizeram um pouco antes, isso já vai refletir aí nos próximos trimestres, nós temos que ficar de olho. Porém, quando a gente fala da margem líquida dela,
Hoje ela está sendo negociada em aproximadamente 11,2% com a margem líquida. Já quando a gente fala do ROI, que a gente sempre tenta procurar um número aí acima de 10%, pelo menos, mas é claro que o ideal é a gente sempre comparar empresas do mesmo setor, o ROI dela está em torno de 12%. Ela é uma empresa que ela não deu lucro constante nos últimos anos, mas nos últimos 2 anos, pelo menos, 3 anos, ela tem tido aí lucro e, consequentemente, ela entrega aí sim alguns dividendos. Os dividendos médios dela dos últimos 5 anos é de aproximadamente 5,1% ao ano, que a gente pode considerar que até que é uma média legal. O que nós precisamos entender é que essas empresas, em momentos de crise, onde as commodities estão com o preço lá no chão, elas podem sofrer mais, então muitas vezes pode ser aí que ela não tenha entregue algum lucro quando a gente olha lá para o ano de 2015, por exemplo, o ano de 2016 até que começou a dar uma melhorada, mas isso pode afetar sim essa entrega nos resultados dela. Ela está sim entregando resultados positivos nos últimos trimestres, ela teve um lucro, apesar de ele ter diminuído 34%, ainda assim teve, porém nós precisamos ficar atentos a essas oscilações do mercado que empresas do setor podem sofrer por conta de fatores externos, vamos dizer assim. Já quando a gente fala da questão da dívida líquida dela, ela não é uma empresa muito endividada, mas ainda assim a dívida dela do ano passado para cá aumentou em 5,7%, fazendo que aquele índice, aquele indicador que a gente olha lá da dívida pelo patrimônio líquido chegasse em aproximadamente 58%, o que não é ruim, gente, porque nós entendemos que uma empresa que tem aí menos de 50% do seu patrimônio comprometido em dívidas ou algo próximo a isso, ainda está ok. Mas é sempre importante, ainda assim, nós analisarmos o tipo de dívida que essas empresas fazem. Quando a gente fala deste setor, nós sabemos que aqui no Brasil nós temos alguns incentivos do nosso governo. Então, elas podem contar muitas vezes com taxas de juros mais baixas e também, dependendo da produção ou da cultura que ela trabalha, por exemplo, no caso do algodão, muitas vezes a garantia que você precisa dar para esses empréstimos é muito menor. Enfim, também tem alguns outros pontos bem importantes, falando já ainda de fatores externos. O que acontece? Quando a gente fala entre guerra comercial entre Estados Unidos e China, a gente entende que isso abre espaço para outros países, para os emergentes, entrarem e fazerem as suas exportações. E é justamente isso que está acontecendo nesse momento quando a gente fala da exportação principalmente do algodão para a China. E a soja é algo que também deve melhorar um pouquinho, porque nós tivemos também a questão da gripe suína. Então a China tem alguma restrição de alguns países que ela não vai mais pedir a soja, mas o Brasil não tem restrição, então a gente deve ter um aumento na demanda aí para os próximos meses, para os próximos períodos. E aí, voltando para alguns indicadores e múltiplos financeiros, eu vou trazer um de preço, né? Que muitas pessoas acabam olhando o PL para saber se uma empresa ela está cara ou se ela está barata. É claro que se a gente vai dar uma olhada com quanto ela se desvalorizou aí do ano passado para cá, a gente já estima que ela esteja um pouco mais acessível. E ela está hoje com um PL de aproximadamente 11 vezes. Ou seja, a gente entende que ela não está nem tão barata, mas também não está cara, né, gente? Um PL de 11 a gente pode considerar que pode ser ok, mas como eu sempre digo para vocês, peguem empresas do mesmo setor e comparem entre elas, porque muitas vezes você pode encontrar empresas com indicadores bem descolados, mas aí a gente tem que tentar entender aonde que está a diferença entre elas. Às vezes você olhar só os dados de uma única empresa sem comparar com as outras, você pode às vezes não estar fazendo a melhor escolha da empresa dentro daquele setor. Enfim, gente, agora eu quero saber de vocês, depois de todas essas informações que eu passei, é claro que tem muita coisa ainda sobre ela, mas tem um relatório aqui na descrição que vocês podem ler mais. Eu resolvi trazer os principais prós e contras. E aí eu quero saber de vocês se sim ou não, vocês investiriam em uma empresa altamente comoditizada, que depende de vários fatores externos, mas que, né, por conta disso podem ter resultados positivos por conta do que está acontecendo aí pelo mundo afora, ou não, vocês preferem ficar de fora, vocês preferem olhar empresas que não tenham aí esses fatores que podem afetar diretamente do business dela. Escrevam aqui nos comentários que eu quero saber e não esqueçam de pedir também, gente, as ações que vocês querem ver aqui no próximo domingo. Até a próxima!